sabe pegar, fazer exercício e entender quais são as características que o formulador da questão ele quer fazer aquela pegadinha com vocês. Esse é o aspecto. Questãozinha do quadro de administração. Integram a administração pública federal as entidades. Primeiramente, a gente sempre vai na regra. Entidades pertencem à administração indireta. Esse material já está no AVA, para vocês chegarem em casa, darem uma lida no vídeo. Se bem que vocês não vão... Essa é para a semana, tá? Para a semana vocês vão receber essa senha e realizarem os exercícios. Então, integram a administração pública às entidades caracterizada como autarquias, empresa pública e concessionária? Não, concessionária não faz parte da administração indireta. Autarquias, fundações públicas e universidades públicas. Universidades públicas, elas são tipos elas são da administração indireta, mas se enquadram dentro de fundações. Sociedade de economia mista, empresas estatais, fundações públicas, cartórios judiciais e extrajudiciais, cartórios não. Reparem que o termo que eu botei até lá no começo da empresas estatais é uma terminologia aplicada à administração indireta, mas você, dentro do decreto-lei, você tem características das empresas estatais? Então, empresas estatais quem são? Sociedade de economia mista, empresas públicas, elas não são administração indireta. É uma terminologia utilizada para essas entidades. Cartórios judiciais, ganha dinheiro pra cacimba essa porra. E resposta, a letra é autarquia, sociedade de economia mista e empresas públicas. Dá para perder uma questão dessa no concurso? Não dá, né? Atento para isso. Entidades. Uma de 2007 que caiu na ESAEX. Está assim tipo CESP, porque era uma questão de 3 itens, né? 1, 2, 3, aí um está certa, 2, os outros 2 itens não fazem parte da disciplina, eu só busquei esse item. Autarquias são entidades criadas por lei, dotadas de personalidade jurídica de direito público, com capital e receitas próprias para executar atividades típicas da administração. Copiou, colou. Esse item estava como certo nessa questão de 2007. Outra que caiu, 2006. Aqui já caiu os 3 itens referente ao concurso, a essa parte da matéria. Autarquias são entidades criadas por lei, dotadas de personalidade jurídica de direito público. Reparem que eu sublinhei isso aqui. São itens que você, na hora de executar a prova, deve buscar essas palavras-chave. Essas palavras vão eliminar ou manter a opção como correta, conforme nós vimos aqui. É isso aqui que vocês têm que decorar. O resto, muitas das vezes, não interessa. Essas palavras vocês buscam no texto. E acreditem, quem decora passa. Correto? Empresas públicas são entidades autônomas, não criadas por lei. Essas palavrinhas que eu coloco aqui, capciosas, vocês têm que estar sempre alerta no concurso. Botou uma palavra negativa, uma palavra restritiva ou abrangente demais, qualquer, somente, opa, já abre a mente de vocês que pode ter alguma coisa. Não criada por lei, já executamos, já encerramos a questão. Não precisava nem mais ler porcaria nenhuma. Já partia para outra opção. Mas aqui eu só chamo a atenção de que, lembra-se que empresas públicas pode ter participação do poder público de particulares? Não, empresa pública é capital exclusivamente público. Não pode ter participação de capital particular. E o item 3, que é o último, sociedade de economia mista são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público. Acabou. Não vejo nem mais nada na questão. Já corto e
encerro mais uma e parto para outra, pois são 40 questões só de específica que vocês têm que resolver dentro tudo de 4 horas. Não dá tempo. Não dá tempo. Então tem que ser bem rápido, para tanto exercício. Tem que fazer exercício. E só na nossa apostila, nós temos, da primeira apostila, 350 questões dos assuntos. Reparem que de estrutura administrativa eu só coloquei 8. Tudo conforme o edital, o histórico do concurso vem buscando. Só botei 8, somente a 1 está correta. Outra eu busquei do concurso da Marinha. Assinale a opção, está assim porque vocês têm o material. Aí aqui eu só vou chamando a atenção dos aspectos importantes. Assinale a opção correta. O capital das empresas públicas não é constituído por recursos integralmente provenientes do direito público ou de entidades da administração indireta. Palavrinha que chama a atenção, não é constituído, não. É constituindo. Resposta é a letra B de bola. Sociedade de economia mista, a conjunção de recursos particulares com recursos provenientes de direito público ou entidades da administração direta, com prevalência acionária votante na esfera governamental, mais que 50% das ações ordinárias. Certíssimo. As sociedades de economia mista podem adotar qualquer forma societária? Já eliminamos a questão. Sociedade de economia mista somente SA. As empresas públicas terão obrigatoriamente a forma societária? Empresa pública admite-se qualquer forma. Olha só o concurso. Palavrinha capciosa. Obrigatoriamente? Não. Ela pode ser sociedade anônima? Sim. Mas pode ser LTDA. Pode ser uma LTDA. Perfeito? E esse aqui é o único que distinguiu um pouquinho do que nós já vimos. Os feitos em que a sociedade de economia mista sejam parte, na condição de autoras, réis, assistência ou oponente, são processadas e julgadas perante a Justiça Federal. Vejam que isso aqui nós não abordamos, né? Mas precisava disso para acertar a questão? Não precisava, não. No entanto, eu trago essa informação aqui para vocês, que esse fato está errado, está lá no artigo 100 da Constituição. A Justiça Federal, ela não é obrigada a julgar os feitos de quando a sociedade de economia mista é ré, somente das empresas públicas e autarquias. Então, obrigatoriamente, quando tem uma ação para empresa pública e autarquia, quem deve julgar é a Justiça Federal. Sociedade de economia mista é na esfera que está sendo abusada. Justiça estadual, justiça civil, estadual no caso, né? A municipal não tem. Beleza? Esse é o único assunto que... Mas eu boto uma questãozinha dessa para você... O curso tem que fazer isso. Reparem que eu não precisava disso para acertar a questão. Eu não precisava disso para acertar. Ou seja, se essa aqui tivesse lá na letra A, que ia assustar mais um pouquinho, né? Porra, calma, passa, vai para outra. Beleza? Mas isso segue essa informação. Não está nem aparecendo ali. A Justiça Federal, ela julga os casos obrigatoriamente pela Constituição das autarquias das empresas públicas. Tem que cair na mão de um juiz federal. Não é um juiz estadual. Está na Constituição isso. Seguindo, chamei em vermelhinho aqui, o consórcio público também tem uma característica, mas é uma lei própria e não está no nosso edital. Assinale a alternativa referente a órgãos ou entidades que não integram a administração indireta. Ministério, Secretaria, Estados e Secretarias Municipais. Assinale a alternativa referente a órgãos ou entidades que não integram a administração indireta. Esses aqui integram qual? A direta. Viu a questão, né? Aí, mas por que? Eu ainda tenho que tecer comentário na letra D. As demais
sociedade de economia mista, empresas públicas, autarquia, todas são da administração indireta. Essa questão aqui, consórcios públicos, ela tem uma característica específica. Ela foi criada pela Lei 11.107 de 2005 e, dependendo da sua criação, da criação do consórcio público, se for um consórcio público patrocinado, ele pode ser inserido dentro da administração indireta. Indireta, tá? Um consórcio público pode... Vejam que no Decreto-Lei 200 não cita essa forma de descentralização de consórcio público, até porque a lei é de 2005. Mas, pela lei de 2005, o consórcio público pode ser totalmente privado para fazer obra pública por intermédio de PPP, parceria pública-privada. Exemplo, construção daquela usina lá do Pará, Giral. É Giral? Aquela Giral é da época que eu estudava no CEPREM, cara. Belo Monte, aquela lá de cima. Consórcio público totalmente privado. Totalmente privado. Não faz parte da administração indireta. Gerida por intermédio de parceria pública-privada. Agora, existe consórcio público que com características públicas, que tem empresas públicas, tem capital público investido. Aí esse sim estaria inserido dentro da administração indireta. Não está no Decreto-Lei 200, essa lei não está no nosso edital. Ninguém vai baixar essa lei para estudar, por favor. É o que eu chamo a atenção aqui. Quando o consórcio público for instituído como direito público, ele vai ser integrante da administração direta. Quando não, que é o caso do Belo Monte, a administração nem faz parte da administração. É um contrato, e no caso lá é por intermédio de PPP, parceria público-privada. Só é o alerta aqui nesse aspecto do consórcio público. Podemos? Vamos lá. Uma questãozinha eu elaborei. De acordo com as normas legais vigentes, as chamadas fundações públicas na área federal são equiparadas às empresas privadas, entidades privadas fora da administração, entidades de administração direta ou órgãos da administração direta? Então, é aquela questãozinha que eu coloquei, primeiramente para gerar aquela dúvida. É Constituição ou é Decreto-Lei 200? É Constituição ou é Decreto-Lei 200? Regra do nosso concurso, Decreto-Lei 200. Então, seria qual a resposta? C. Isso aí. Beleza? E aí, rapaz? Beleza? Tá? Essa questãozinha eu fiz para alertá-lo dessa parte do concurso. E algumas, reparem que eu já vou buscando de outros concursos. Eu nem sei que banca é essa. IBFC. Sei que fez a prova do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, agora de 2016, ó. Agora de 2016. Autarquia no direito administrativo. Esse assunto é totalmente voltado para o direito administrativo, mas está no nosso edital. E como não requer muito aprofundamento, o contador consegue dar seus pitacos aqui. Indica um caso especial de descentralização de serviços. Trata-se de um ente da administração indireta que, entre outras características, autarquia possui personalidade jurídica de direito privado? Não. Adquire personalidade jurídica com registro civil? Não, ele é direito público. Realiza atividades típicas da administração pública? Certo. Desempenha atividade econômica no sentido estrito? Não. Quem pode desempenhar atividade econômica são as empresas públicas e sociedade de economia mista. E a última questão que eu selecionei para esse assunto, também é uma questão de concurso, mas eu dei uma adaptada nela. Com base na lei específica, foi autorizada a instituição da empresa X. Beleza. Opa,
Se foi autorizado uma empresa X, pode ser autarquia? Já tiramos autarquia, certo? Concurso público. Já cortei uma opção. Sob a forma de sociedade anônima. Pode ser fundação pública? Fundação não, né? Pode ser sociedade de economia mista? Pode ser empresa pública? Pode. Pode ser as duas. Com controle acionado pertencente ao ente federativo, sempre, todas vão ter isso, todas vão ter essas características. Eu adaptei e ficou bacana essa questão. Para fins de exploração de determinada atividade econômica, pode ser sociedade de economia mista e pode ser empresa pública. Até agora eu não consegui eliminar as duas. E de capital exclusivo do ente federativo. Opa, qual é a resposta? Eu adaptei nesse aqui, ó, no finalzinho. Fechou? Empresa pública. Batemos as características do que a gente tinha a aprender, o que eu tinha de informação. Cadê aquela relação de e-mail? Vai passar aqui. Para a semana, estarão recebendo o acesso ao AVA, do curso CEPREM, e esse material inicial vai estar no extrato, mas está todo na apostila, tá? Pessoal que chegou depois. Rapaziada, contadores, acabou. Vamos agora para outro assunto, licitações públicas. Assunto também que todo mundo acha que sabe, mas concurso público tem detalhezinho chato pra cacimba. E no nosso específico, não adianta você trabalhar com licitação pública, porque não importa. O que importa é saber fazer as questões. Essa é a verdade. Vamos nessa. Pô, por que ficou assim, meu irmão? Licitação pública, normalmente, eu chamo a atenção disso. Está dentro de administração pública. Reparem, 2013, 2014, 2015. Não caiu. Aí, claro que eu não vou ser tão rápido como... que eu também não vou botar, desculpe o termo, o meu na reta. Pois está no edital, eu vou abordar todos os aspectos importantes. Eu vou gastar essa aula e mais uma. Mas não tem como eu ficar aprofundando, visto isso aqui, como eu disse, são 5 anos. Eu sou filhote do CEPREM há 14 anos. 12 anos como professor e 2 anos sentado aí nessas cadeiras. Então, eu tenho um histórico dessa turma. A minha vantagem é... Ele falou que tem que estudar o quê? Querência de... História, geografia? Querência? Eu não sei, porra. Escrever, se a porcaria não ficar vermelha no editor de texto, eu erro. Estou digitando lá o relatório. Não ficou vermelho, amigo? Me arrebenta. Aqui no português eu só estudo contabilidade. E pública. É isso que é o meu foco. Vocês não, vocês estão ferrados. Mas eu já passei por isso. Tem que estudar tudo. Agora, quando vocês começarem a estudar história com o professor Salles pediu reserva. Major Salles. Ano que vem eu sou promovido. Se der tudo certo. Se deixarem, né? Aí, vocês vão andar na rua, vão olhar aquelas sacadinhas lá no centro. Caraca, isso aqui o cara falou. Essa casa aqui que foi que o Dom Pedro comeu a fulana, cicrana. É assim mesmo, dá gosto. Mas tem que estudar e tem que fazer questão de concurso. Beleza? Então vamos lá, turma. Por favor, minha função aqui, nós todos somos contadores, inclusive todos estão com registro, né? Porque é necessário. Todos somos contadores, a minha função é direcioná-los. Dessa forma, ó, licitação eu vou direcionar da forma que o concurso requer. Inclusive, não está pregão no edital. Nós vamos falar de pregão, mas no edital não está pregão. Não está pregão no edital. Tá?
Então, nós vamos falar, mas ninguém vai ficar comendo o livro aqui de licitação. O material é o suficiente. Agora tem que estudar o material. Chegar em casa, dar uma papelada e faça um exercício antes. Sabe por quê? Para mim é até bom que vocês alertam coisas. Porra, aqui, ó, eu fiz esse exercício e me deu essa dúvida. Use um fórum para tirar dúvida. Na hora que vocês estão fazendo, deu dúvida, não precisa esperar o outro sábado. Essa é a vantagem do curso CEPREM. Digita lá no fórum, joga dúvida no fórum. Beleza? Vamos lá, turma. Vamos fazer valer a pena. Ele falou que o menos importa é pagar?